Graça e paz, boa noite, igreja. Não dá nem vontade de pregar mais depois desses testemunhos. A gente está estudando lá, tá todo mundo me ouvindo bem por causa da chuva, tá? Beleza? A gente está estudando lá na base dos nossos devocionais matinais a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, né? E ouvir esses meninos e meninas dando testemunho aqui, para mim é motivo de muita alegria, né? Galera do EIV, o que significa testemunho? É o quê? Marte, é isso daí. A gente tem aprendido a respeito de testemunhar sobre Jesus, e que testemunhar sobre Jesus vai nos levar até as últimas consequências, né? E eu fico muito feliz e até um pouco temoroso de falar em um evento da igreja de 21 anos. Eu não tenho tanta experiência assim como cristão. Na verdade, eu tenho 22 anos de cristão, mas com o EIV, por exemplo, são 5 anos, mas eu sou rato de igreja, né? 22 anos vivendo na igreja. Eu e a Suelen já lideramos crianças, já lideramos adolescentes, jovens, aconselhamos casais. Então a gente ama muito a igreja e a gente vai tentar compartilhar um pouco a respeito dessa maturidade que a igreja presbiteriana em Casa de Pedra está alcançando, né? E para isso a gente vai abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 4. Hoje eu vou dar uma de presbiteriano, vamos falar isso positivamente. Estou aprendendo com vocês. Mais perto? Assim melhorou? Show! E uma notícia boa que eu queria compartilhar com vocês. Na última vez que a gente esteve aqui, a gente contou a história da Micaela. Quem estava aqui da última vez que a gente esteve? A gente contou a história da Micaela, e há 2 semanas atrás a adoção definitiva da Micaela saiu. E a gente está muito feliz porque a Mica, ela nasceu já como uma criança dependente do crack. Então a Mica hoje está liberta completamente, a saúde dela foi totalmente restaurada, e a gente está muito feliz porque um processo que era de guarda e que no nosso país, eu tenho uma prima, por exemplo, que já está há 15 anos na fila de adoção. Então, em um país onde tudo é muito burocrático, né? Graças a Deus, aí agora a Micaela é oficialmente nossa, e a gente está muito feliz por isso. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Vamos lá, vamos ler, são 21 versículos. Não vou tentar tomar muito tempo, por isso que eu pedi para a Sueli contar a história do EIV. Vamos lá? 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo e, por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e de todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele
nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o Espírito, o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo ele é também nós que somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Curva sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por tudo que rolou até aqui. Obrigado pela sua presença, obrigado pelos louvores, obrigado pelos testemunhos. Eu uno a minha oração com a do pastor e da igreja em relação à irmã Selma, sabe, que você possa consolá-la, consolar toda a família. Obrigado por todos os momentos aqui, obrigado pelo ensaio da cantata das crianças, pelos testemunhos da galera da base. Muito obrigado, Deus, nós te agradecemos e ensina a gente no caminho que nós devemos andar. Fala conosco, no nome de Jesus, amém. Eu estava rapidamente pesquisando alguns dados sobre o bairro Casa de Pedra, né? E esse capítulo, ele fala todo, a síntese desse capítulo é o amor. Ele fala muito sobre amor, e ele fala que se a gente diz que a gente ama Deus, e se a gente não ama o nosso irmão, a gente é mentiroso. E aí é interessante porque quando a gente fala de amor, nós seres humanos, cara, eu sou apaixonado na Suelen, eu amo a Suelen. Eu vou fazer 10 anos de casado com a Suelen no dia 25 de julho. Nós casamos em 25 de julho de 2009 e eu sou apaixonado da Suelen. Só que como ser humano, o meu amor, ele é condicional. A partir do momento que a Suelen começa, não vai acontecer isso, eu creio. A partir do momento que a Suelen me trair, o meu amor por ela passa a mudar. A gente convive uns com os outros, a gente se relaciona uns com os outros, até que esse um ou esse outro não pise no nosso pé, não pise no nosso carro, não nos gere prejuízo. Porque o nosso amor, ele é condicional. E aí Jesus, ele é enviado por Deus, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o primeiro versículo que a gente aprende quando a gente é criança na igreja. E aí Deus envia o Filho dele para que ele possa ensinar a gente como caminhar. Ele fala, olha galera, o amor de vocês, o amor que vocês têm uns pelos outros, é um amor condicional, mas eu quero ensinar para vocês um amor que é diferente. E é isso que João está falando. Ele está falando, galera, olha só, o amor normal de vocês, ele não é o suficiente. O amor natural de vocês, o amor que vocês dizem que vocês têm, o amor que vocês têm de boca, ele não é o suficiente. Porque se você diz que me ama, Deus falando para a gente, você entrega a sua vida pelo seu irmão. E aí, ele inverte a situação. O reino de Deus, ele é muito louco, porque Lucas capítulo 9, versículo 23 diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, aquele que quiser perder a sua vida vai ganhar. É tudo inverso. O reino de Deus, ele é inverso,
E ele é completamente inverso a esse mundo que a gente vive hoje. Completamente. Não tem nada nesse mundo em relação ao amor que a gente pode aproveitar, porque hoje em dia quem é mais qualificado tem o melhor salário. Se o cara não é qualificado, desempregado. Se o cara cometeu um erro e foi para a cadeia, já era. Nunca mais consegue um emprego. Se tiver problemas com homoafetividade, nossa, a gente expurga da igreja. E aí, é esse amor incondicional que Jesus está falando para a gente. É esse amor que João, aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus, aquele que trocava altas ideias com Jesus sobre amor, ele tem que ensinar para a gente. Ele fala, olha só galera, vocês estão, é top, porque os falsos profetas vocês estão resistindo. Lá em Apocalipse também fala disso, lembra? A carta às igrejas, olha só, vocês resistiram aos falsos profetas. Nossa, olha, vocês pregaram a palavra, mas eu tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. O apóstolo Paulo fala que 3 coisas vão restar no final, mas só uma vai permanecer: a fé, a esperança e o amor. É só o amor que permanece. É só o amor. E o amor baseado nesse padrão que João está ensinando para a gente. E aí eu levantei uns dados. Eu com a minha profissão, eu gosto muito de dados. Alguém tem ideia de quantos moradores tem no bairro Casa de Pedra? E cara, desculpa, mas eu vou cutucar. Eu vou cutucar. Nós somos, aí eu me coloco nós, porque minha mãe faz parte dessa igreja, mas nós somos a igreja presbiteriana em Casa de Pedra. Não é assim que a gente fala, não é? Nós, como igreja presbiteriana, estamos inseridos no bairro Casa de Pedra. E aí, Casa de Pedra, segundo o censo de 2010, são 3.910 domicílios. Desses 3.910, habitam 12.011 pessoas. E aí, se a gente for dividir por faixa etária, de 0 a 4 anos, representa 5,1% da população do bairro de Casa de Pedra. São 613 crianças e bebês. De 0 a 14 anos, são 2.270. De 14 a 64 anos, uma margem maior, são 75% do bairro, ou seja, 9.032 pessoas. Para cima de 65 anos, são 697 pessoas, ou 5,8% da população do bairro. Os domicílios particulares permanentes são 3.910. População residente, 12.011 pessoas. População de homens, 5.748 homens. População de mulheres, 6.263 mulheres. Razão de dependência de jovens, ou seja, jovens que ainda dependem dos seus familiares. 25% dos jovens que aqui residem dependem dos seus familiares. Razão de dependência dos idosos, 7,8% dos idosos que habitam aqui dependem dos seus familiares para poder viver. Aqui, dentro de todos os domicílios, 3.000 e pouco que a gente viu, 94,2% são domicílios ocupados e 5,8% são de não ocupados, à venda ou aluguel, ou vazios, alguma coisa assim. E aí, quando a gente pensa em 21 anos da igreja presbiteriana, onde estão esses 12.011 pessoas? Se não dentro da igreja. 21 anos é uma idade onde nós, como jovens, eu tenho 34 anos, vou fazer 35 esse ano, mas tem alguém aqui com 21 anos? Levanta a mão aí. A Rebeca, a Elane Gordinha levantou a mão, cara, era muito cara de pau. 21 anos, a Rebeca, mais alguém? Cara, um ano ali atrás, 21 anos. Com 21 anos, a gente começa a querer a nossa independência, a gente começa aí, eu entrei na minha faculdade com 21 anos, mas a gente começa a almejar a coisas maiores, a gente começa a querer, de fato, a uma independência, a gente começa a querer caminhar em maturidade. Só que nós, como igreja presbiteriana, 21 anos,
Em 21 anos, nós temos 250 pessoas arroladas como membro. Entre Igreja Presbiteriana em Casa de Pedra e entre Congregação da Igreja Presbiteriana em Roma. E aí, se nós estamos inseridos no bairro, nós, como Igreja Presbiteriana, devemos nos adaptar à rotina do bairro, não o bairro adaptar a nossa rotina, porque é papel nosso levar o nosso amor para eles. Por que nós, como Igreja Presbiteriana, e aí eu não sei se alguém aqui faz parte disso, mas a gente não está na reunião da Associação de Moradores? Por que a gente não sabe quantos habitantes tem no bairro? E a gente precisa ter cuidado, porque a gente vai fazer 21 anos, a gente vai fazer 30 anos, a gente vai fazer 40 anos, e a gente vai acreditar que a gente é isso daqui, é esse grupo, são 250 pessoas. Sendo que existem 12.011 pessoas. Que eu me lembro aqui, a gente tem uma igreja metodista wesleyana aqui do lado, que deve ter em torno de uns 300 membros. A gente deve ter algum IPV aqui no bairro, eu me lembro, parece que tem um IPV. A gente tem comunidades evangélicas menores. Mas, cara, existem 12.011 pessoas. E onde estão essas 12.011 pessoas? 21 anos. A gente já não é mais criança, como Igreja Presbiteriana. 21 anos. A gente já não é mais inocente como Igreja Presbiteriana. A gente conhece a palavra e a gente vai ser cobrado por ela no dia do juízo. E não tem como eu pregar outra palavra, porque se a gente quer ser a Igreja Presbiteriana com 21 anos, se a gente quer ser relevante, se a gente quer chegar, sabe, a 30, 40, 50 anos de igreja, essas pessoas que estão lá fora no nosso bairro precisam estar aqui dentro. Elas precisam entender que a igreja está inserida no bairro, não o bairro está inserido na igreja. A igreja está dentro do bairro. A igreja precisa conhecer as necessidades da comunidade que ela está inserida. Eu me lembro de Atos capítulo 6, quando acontece a instituição dos diáconos. E aí, os judeus helenistas chegam para os apóstolos e falam assim: cara, vocês estão negligenciando as nossas viúvas. Os judeus helenistas eram judeus de língua grega, de fala grega. Judeus que não viviam em Israel. E aí os apóstolos pegam e falam assim: olha só, não é bom que a gente deixe o ofício da palavra e da oração para que a gente venha cuidar dessas necessidades. Vocês vão levantar 7 homens cheios do Espírito Santo que vão atender às necessidades dessas pessoas. Diácono não é aquele que fica na porta, diácono é aquele que percebe a necessidade e atende. E aí, eu preciso nos provocar como Igreja Presbiteriana, qual a necessidade do nosso bairro nós estamos atendendo. Onde é que estão aqueles, vamos falar de modo rasgado, os pinguços que estão nos bares? Onde é que estão as prostitutas que moram no bairro? Onde estão os jovens que nesse momento estão se drogando? E aí, nós jovens, 21 anos, a gente está preocupado com qual faculdade que a gente vai ganhar mais grana, a gente está preocupado com o que a gente vai fazer que vai dar mais retorno financeiro para a gente, sendo que tem uma galera da sua idade que está se perdendo lá fora. 21 anos, velho. 21 anos. Não é tempo de brincar, cara. Não é tempo da gente acreditar que só isso daqui é ser igreja, gente. E cara, eu amo vocês, eu amo a forma como vocês amam, eu amo a generosidade de vocês. Só que infelizmente isso não é o suficiente. Se a gente não olhar para o nosso bairro, se a gente não entender o que está acontecendo com o nosso bairro, a gente está plantado aqui à toa. Eu acredito que Deus plantou a igreja presbiteriana aqui. Deus plantou a igreja metodista wesleyana aqui.
Mas onde estão as pessoas no bairro? Onde estão aqueles com quem Jesus gostava de caminhar? Onde estão as pessoas em situação de rua? Onde estão aqueles que estão bebendo do outro lado da rua aqui? Cara, e é top a gente conviver. Pô, dou um abraço no Neto, Neto cheiroso pra caramba. A gente no dia de domingo a gente coloca a nossa melhor roupa, cara. Só que a gente está fazendo 21 anos. 21 anos, idade da maturidade, idade que a gente começa a almejar planos maiores, idade que normalmente, eu com 21 anos eu queria juntar grana, uma grana que eu queria fazer meu mestrado e doutorado fora do país. 21 anos. Só que hoje a gente entende que a gente está plantado no bairro Casa de Pedra, para que a gente possa se inserir na rotina do bairro e para que a gente possa alcançar as pessoas. Hoje a gente vai fazer 50 anos, a gente vai fazer 70 anos, a gente vai fazer 80 anos, e a gente precisa acordar, gente, como igreja. E eu falo a gente porque eu me insiro, porque eu peco, eu erro. Esses dias aconteceu um negócio muito interessante. Não, o lixo não vai onde a gente mora hoje, então tem que pegar o lixo toda vez de noite e levar para a pista, lá em Pinheiral. E aí, eu sou muito focado, minha cabeça funciona em gavetas, sabe? Se eu estou fazendo uma coisa, acho que é mal de homem isso, né, gente? Um homem quando vai cozinhar, arrumar a cozinha, ele queima tudo, não é, mulherada? Eu acho que é assim. E aí, eu fui focado, levei Jorge e Vini comigo, para a gente poder levar o lixo. Aí peguei, abri o carro, coloquei o lixo lá fora, já estava entrando dentro do carro, o Jorge falou assim: Dani, o que aquele cara está fazendo com aquela criança no ponto? Aí eu falei, não sei, velho. Aí eu, mano, beleza? Aí ele, e beleza, eu falei, você está indo para onde? Para a cidade? A gente mora na zona rural de Pinheiral, agora. E aí, ele falou, não, estou indo para a cidade. Eu falei, chega aí então que a gente vai te dar uma carona. Era 11 e pouca da noite. Aí ele entrou dentro do carro, eu falei com ele assim, você está indo para onde? Ele, eu estou indo para o hospital. Eu falei, mas o que está rolando? Ele falou, minha filha está doente. Eu falei, pode crer. Aí eu falei, e como que você vai voltar, cara? Porque talvez não tenha mais, não sei, eu volto andando com ela. Eu falei, não, a gente vai te esperar, velho. A gente vai te esperar, a gente vai ficar lá o tempo que for necessário. E aí eu, Daniel, dito missionário do Wave, eu não percebi a necessidade. O Jorge percebeu, o Vini percebeu. Eu ia passar direto, cara, eu não ia estar nem aí para aquele homem, para aquela criança, que na minha cabeça eles iam para casa ou para qualquer outro lugar. Mas eu, Daniel, um missionário do Wave, fechei os olhos para a necessidade de um homem e de uma criança. Então quando eu cobro, quando eu provoco vocês, é porque eu me provoco também. E como igreja, ou a gente entende que nós somos a luz do bairro Casa de Pedra, ou a gente vai ser ofuscado por aquilo que o mundo tem a oferecer. Sabe, eu espero que talvez não seja uma palavra de aniversário, talvez não seja uma palavra de alegre-te jovem, porque enquanto a gente se alegra, existem pessoas morrendo lá fora. Então, ou a gente acorda e sai da nossa vida medíocre. Mediocridade não é uma coisa assim ruim, é a média, sabe? É a gente fazer somente aquilo que é estipulado. A gente acorda de manhã, a gente vai trabalhar, a gente bate cartão, fecha o cartão, volta para casa, dorme, acorda, sabe? Ou a gente sai dessa vida medíocre, ou o próprio Jesus vai vomitar a gente no dia do juízo. Ou a gente acorda, e eu falo isso de mim, galera, por favor, não fiquem chateados comigo, porque assim, eu peco assim, deliberadamente, velho. Eu sou ruim demais. A primeira coisa que a gente fala quando a gente vai acolher algum menino ou menina, a gente vai dar mole com vocês, a gente vai errar com vocês. E se vocês querem conhecer quem Daniel e Suelen são de verdade, pergunte para eles. Fala assim, quais são os podres do Daniel e Suelen? Eles vão falar, velho. A gente erra. E é por isso que a gente está aqui tentando ser igreja junto com vocês. Por isso que é massa a gente caminhar juntos. Por isso que é massa a gente se edificar. Mas ou a gente acorda para que nós precisamos sermos mais relevantes em nosso bairro,
ou a igreja presbiteriana em Casa de Pedra vai ser apenas mais uma igreja. Ah, uma igreja evangélica que tem culto todo domingo, né? E aí a gente usa assim, né? Se o pecador quiser se converter, é ele que vem. Aí tem uma frase de Billy Graham: Deus não manda que os pecadores venham até a igreja, mas que a igreja vá até os pecadores. Só que a gente abre a porta e a gente espera que o cara venha assim. Eu não consegui acesso ao número da religião do bairro Casa de Pedra, mas a quantidade de pessoas idólatras, a quantidade de pessoas no espiritismo, a quantidade de pessoas no ocultismo, a quantidade de pessoas em depressão não para de crescer. Ou a gente acorda para essa maturidade de 21 anos, ou nós seremos cobrados como igreja presbiteriana em Casa de Pedra no dia que a gente tiver que se apresentar a ele. Ah, Jesus, mas eu terminei minha faculdade. Jesus vai olhar e falar assim: pô, mano, beleza, maneiro, mas o que você fez com essa faculdade? Pô, Jesus, eu paguei todas as minhas contas em dia. Jesus, né, mas e aí? Pô, Jesus, eu cantei aqui, olha só, eu tirei horas de ensaio no louvor. Pô, cara, isso de fato também é importante, mas e aí? É muito doido isso, cara. É muito doido porque quem sou eu, Daniel, um moleque de 34 anos, para poder falar para uma igreja presbiteriana, uma igreja que conhece tanto a Bíblia? Toda vez que eu vou falar em uma presbiteriana, eu fico, sabe, caraca, esse cara conhece a Bíblia muito mais que eu, velho. Mas ou a gente acorda para essa maturidade, ou a gente vai se acostumar a estar na igreja. O testemunho da Isa, ela estava na igreja, 22 anos. Que Deus tenha misericórdia de nós, sabe? Eu tenho muito medo. Eu tenho medo, cara, do juízo final. Eu tenho medo. Todos os dias eu acordo com a sensação que eu estou fazendo pouco. Eu tenho medo, cara, de um dia eu chegar diante de Jesus e Jesus falar assim: mano, Daniel, o que você tem na mão? Fala aí, o que você fez com os 80? Eu sonho em viver até os 100 anos de idade, sem usar fralda e andando na moral, sabe? Aqueles tiozinhos vovô tio fitness, sabe? Que nada, tal. Eu sei que estou acima do peso, mas eu vou mudar isso. Vou lutar, estou lutando. Eu voltei a treinar jiu-jitsu, estou até com estiramento na coxa, assim, estou tentando. O estiramento eu já consegui, só não consegui fazer esporte ainda. Sabe, mas eu tenho medo do que eu vou apresentar para Jesus no dia que Ele me chamar. E assim, a gente pode pensar em juízo final, no dia que a igreja vai ser arrebatada, ou Jesus pode voltar para mim hoje. Eu posso simplesmente não acordar, e Ele vai ter voltado para mim. E o que eu vou apresentar para Ele? A minha mão. O que eu vou apresentar? Falar: Jesus, aqui, ó, está aqui, foi isso que eu fiz com a minha vida, foi isso que eu fiz com o tempo que você me deu. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você. Porque se a gente der bobeira, a gente aplica a nossa justiça a esse mundo. Bandido bom é bandido morto. Aquele que matou tem que morrer. O problema é do cara que usa droga, o problema é do cara que bebe, o problema é dele. Ah lá, o cara perdeu o casamento dele, separou, o problema é dele. Isaías capítulo 64, versículo 6 diz que todos nós somos como o imundo, e a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Ou a gente aprende a absorver esse amor de Deus e manifestar esse amor. Romanos capítulo 8, versículo 19. Toda a criação, toda, um cachorro, mano, uma árvore, mano,
uma planta, um homem, uma mulher, um travesti, um homossexual, um bissexual, sabe? Toda a criação, toda, porque a gente acha que a gente é crente, a gente é melhor do que os outros caras, que as outras pessoas que estão lá fora. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação de quem? De Deus? É de Deus? Refresca minha memória aí, galera. Toda a criação aguarda a manifestação de Deus. É de quem? De quem? Dos filhos. Toda a criação. Tem uma versão mais antiga ainda, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, que fala assim: toda criação geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos. E a gente viu que se a gente é filho, a gente anda em verdade. Se a gente é filho, a gente ama com o amor dele. Se a gente é filho, a gente pratica a justiça dele. E qual a justiça? E qual o amor que nós, como igreja presbiteriana, em Casa de Pedra, nós temos aplicado sobre o nosso bairro? É hora de crescer. É hora de amadurecer.